Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a nossa missão é desvendar o que faz a máquina do mundo moderno girar. E para quem gosta de entender, as engrenagens da sociedade, o texto que a gente vai dissecar hoje é um verdadeiro banquete. Com certeza. É um material denso, mas fascinante. Muito. Nós estamos explorando um dos trabalhos mais brilhantes das ciências sociais. E só para a gente alinhar as nossas bússolas e manter o rigor, o texto base da nossa análise de hoje é aquela edição clássica e monumental. A edição de 1922. Isso. Max Weber, Wirtschafts- und Gesellschaft, em Grundriss der Sozialökonomik, terceira Abteilung, Tübingen, 1922, J.C.B. Mohr, que o pessoal também conhece como edição Paul Siebeck. Mais especificamente, nós estamos mergulhando de cabeça na seção 2, capítulo 7. É o ponto de partida perfeito. E, para situar quem nos ouve na arquitetura geral dessa obra colossal, a gente precisa lembrar onde estamos na jornada. Bem lembrado. Porque nos nossos encontros anteriores, nós já exploramos como a economia interage com as comunidades, com a religião, com as tradições, mas agora, neste capítulo, o foco desce para a tecnologia social que amarra tudo isso. A cola que segura a sociedade, né? Exatamente. O eixo central aqui é a Rechtssociologie, a sociologia do direito. Weber está conectando diretamente Wirtschaft und Recht, ou seja, a economia e o direito. E é importante frisar que o objetivo dele não é analisar leis isoladas. Não é uma aula de cursinho de direito. Não, de forma alguma. A grande questão é entender como o ordenamento jurídico funciona como garantidor das relações econômicas. Basicamente, ele está pavimentando o caminho para a gente entender o poder e a estrutura do Estado moderno. E o grande gancho aqui, a provocação que torna esse capítulo tão atual, é justamente a transformação histórica, como foi que as leis deixaram de ser vistas como revelações mágicas ou oráculos sagrados e inquestionáveis. Coisas caídas do céu. Sim, para se tornarem essa engrenagem fria, técnica e altamente calculista que faz o capitalismo moderno funcionar. É uma virada de chave gigantesca na história. Bom, certo, vamos desempacotar isso, começando por algo que hoje a gente toma como garantido, que é a diferença entre o público e o privado. Um ponto crucial. Hoje parece óbvio que as regras do Estado são uma coisa e o contrato de aluguel de um apartamento a outra completamente diferente. Mas lendo ali pelas páginas 386 a 394 dessa nossa edição de 1922, fica muito claro que essa fronteira era uma neblina total no passado. Totalmente. Historicamente, essa divisão nítida entre público e privado era, praticamente inexistente. E, para explicar isso, Weber nos introduz ao conceito de patrimonialismo, o patrimonialismo. E como isso funcionava na prática? Em um sistema patrimonialista, o poder político não é um serviço público. O ato de governar, de cobrar impostos da população, comandar exércitos ou julgar crimes, tudo isso era tratado essencialmente como um direito privado. Uma propriedade do rei. Literalmente uma propriedade pessoal do monarca ou do senhor feudal. Imagine que o direito de cobrar pedágio em uma ponte ou de julgar um roubo pudesse ser herdado, vendido ou negociado como se fosse um pedaço de terra. A autoridade não era uma instituição abstrata voltada ao bem comum. Era só uma extensão do direito de propriedade privada de quem governava. Nossa, isso dá um nó na cabeça quando a gente tenta aplicar a lógica de hoje. Porque se o rei considera o Tesouro Nacional como o saldo da própria conta corrente, não existe o conceito de bem público. O Estado é basicamente a fazenda do governante. Exato, a grande fazenda do rei. E é aí que o texto traz uma distinção fascinante para ilustrar como a humanidade começou a sair desse buraco. Weber diferencia o que ele chama de Reglement, que a gente pode traduzir como um simples regulamento, dos verdadeiros direitos subjetivos. Essa parte é brilhante. Deixa eu tentar ilustrar isso. É como a diferença entre a prefeitura criar uma regra dizendo que as portas do prédio abrem às 8 da manhã. Que seria um regulamento interno. Isso. E a lei que garante que a prefeitura não pode confiscar uma casa sem um processo legal.
A primeira regra só organiza a máquina, mas a segunda dá um poder real, um direito que pode ser exigido. Exato, essa analogia é perfeita. O que Weber pontua e que muitas vezes passa batido é que nem toda norma criada pelo Estado confere direitos aos indivíduos. Um reglamente é só isso, uma instrução de funcionamento. Uma regra burocrática. Durante séculos, a máquina estatal gerou milhares de regulamentos que não empoderavam o cidadão em absolutamente nada, apenas diziam como o fiscal do rei deveria agir. Já os direitos subjetivos, esses sim são a grande revolução. O poder de exigir algo. São aquelas prerrogativas que permitem que um indivíduo comum bata na porta de um tribunal e exija algo, amparado pela força coerciva do Estado. Weber mostra, nas páginas do capítulo 7, que essa clareza sobre o que é uma mera regra administrativa e o que é um direito adquirido do cidadão demorou séculos de embates históricos para ser refinada. E foi essa clareza que permitiu o surgimento de uma economia complexa, não é? Sem direitos subjetivos fortes, ninguém investe, ninguém constrói. Mas isso nos leva a uma pergunta inescapável. A gente fala do direito como se ele fosse uma entidade com vida própria. Mas quem de fato faz o direito? Quem sentou e construiu essas regras no dia a dia? Essa pergunta nos joga direto na figura dos Rechtshonoratiores, os notáveis do direito. O que é fascinante aqui é entender que o direito nunca é um bloco de granito que cai do céu já pronto. Ele é ativamente moldado e direcionado pelos profissionais que o praticam ou que o ensinam. Os seres humanos por trás das leis? Sim, e para ilustrar isso, lá pelas páginas 455 a 466 da nossa edição base, Weber faz um contraste histórico espetacular entre dois grandes sistemas ocidentais. Ele mostra como a mente de quem opera o direito define a cara da sociedade. Ele contrasta o sistema inglês, da common law, com o sistema romano ou continental, que é o que influenciou grande parte do mundo ocidental, incluindo a nossa tradição aqui. E as diferenças são gritantes. Lendo sobre o sistema inglês, parece algo quase artesanal. A common law foi moldada de forma altamente empírica. Muito prática, baseada na vivência. Exatamente. Quem comandava o show eram os advogados organizados em corporações de ofício, as famosas guildas. O aprendizado não era uma viagem filosófica teórica numa universidade distante. Acontecia na prática. O foco era resolver o problema de quem batia a porta pedindo justiça. Usando os precedentes do passado, o jurista inglês agia como um mecânico consertando um motor. Se a peça serviu ontem, a gente usa hoje. Não havia uma grande preocupação com um sistema lógico e imaculado. Perfeita a imagem do mecânico. E se a gente conectar isso com a Europa continental, que deriva do direito romano clássico, o caminho tomado foi diametralmente oposto. No continente, o direito não foi moldado nas guildas de advogados, mas sim nas universidades, por professores acadêmicos. Uma pegada bem mais teórica. Totalmente. O foco não era apenas resolver a briga de vizinhos sobre uma cerca. O foco acadêmico estava na racionalidade máxima, na abstração. A ideia era criar um sistema lógico gigantesco onde cada conceito jurídico se encaixasse perfeitamente no outro, sem nenhuma contradição. Como uma matemática social. Isso. Enquanto o prático inglês perguntava como os juízes decidiram casos parecidos na semana passada, o acadêmico continental perguntava como um caso específico se encaixava na grande pirâmide de conceitos teóricos. E a diferença entre o artesão que constrói uma ferramenta para resolver um problema imediato e o arquiteto purista que desenha uma planta teórica impecável, mesmo que ela seja difícil de construir na vida real. Uma excelente forma de resumir. Mas se os acadêmicos queriam um sistema perfeitamente lógico e blindado, eles esbarravam num problema gigante, certo? Porque a vida real não é uma equação matemática. A vida real tem moralidade, tem religião, tem política. E isso nos leva a uma tensão que Weber descreve com muita clareza. A batalha entre a racionalização formal e a racionalização material. Essa mesma. Para quem está acompanhando, como a gente pode definir a fronteira exata entre essas duas formas de racionalidade na prática jurídica? Esse é um dos conceitos mais importantes deste capítulo. A racionalização formal significa que a lei opera e se desenvolve seguindo estritamente a sua própria lógica interna.
os conceitos jurídicos são aplicados como em um jogo de xadrez, blindados contra influências externas. A lei olha apenas para a própria lei? Exato. E para os fatos do processo. Não importa se o resultado final parece injusto do ponto de vista divino ou social. Se seguiu a regra processual, é válido. Já a racionalidade material ocorre quando a lei é constantemente influenciada por valores que vêm de fora do sistema jurídico. Como dogmas de uma religião ou ideais de justiça social? Perfeito. Ou até conveniências políticas. No direito material, a lei passa a ser um instrumento para alcançar um fim externo, e não apenas um fim em si mesma. E lendo as páginas 467 a 479 do texto de 1922, fica evidente que nada ilustra essa racionalidade material de forma mais vívida e complexa do que o direito sagrado. Weber faz uma análise rigorosa e puramente acadêmica de tradições como a lei islâmica, que é a Sharia, do direito judaico e do direito hindu. Sempre com uma lente sociológica muito imparcial. Sim, é fascinante observar como nessas tradições as normas jurídicas não estão separadas dos deveres éticos e religiosos. Não existe um código civil isolado de um código moral. A conduta de alguém perante os negócios é simultaneamente a conduta perante o divino. O contrato e o mandamento se misturam. E isso levanta uma questão sociológica tremenda. Se um sistema de leis é baseado em uma revelação divina, que por definição é sagrada e eterna, como esse sistema consegue sobreviver e se adaptar às transformações brutais da economia ao longo dos séculos? É um grande paradoxo. Como um mercador muçulmano ou judeu na Idade Média lidava com a expansão das rotas comerciais se os textos antigos proibiam certas práticas financeiras, como a cobrança de juros? A resposta que Weber documenta é o uso de uma jurisprudência extremamente astuta. As lideranças jurídicas precisavam utilizar ferramentas de interpretação e até as chamadas ficções jurídicas. Certo. Vamos dar um exemplo prático para materializar isso. Imagine um mercador que precisa de capital para financiar uma caravana arriscada de especiarias. O investidor quer um retorno pelo risco, mas a lei sagrada proíbe o empréstimo com juros, a usura. O que a jurisprudência material faz nesse caso? Ela encontra um caminho. Ela cria um contrato de sociedade ou de compartilhamento de risco e lucro que, na prática econômica, funciona como um empréstimo com rendimento, mas que, na forma jurídica, respeita estritamente o texto sagrado. A adaptação acontece para que a economia não sufoque. Mas a autoridade final continua inabalavelmente alicerçada no divino. Exatamente. A racionalidade continua fortemente material, atrelada a imperativos éticos superiores, e não apenas a lógica fria dos tribunais. Essa é a grande dinâmica da racionalização material. Ela não busca apenas a consistência lógica, mas a adequação a um ideal ético absoluto. Contudo, conforme a história avança, as exigências de um mercado europeu em expansão acelerada e de um Estado em formação começaram a pressionar por uma estrutura diferente. Não dava mais para depender de adaptações complexas. Não dava. O que nos leva ao impacto de duas forças monumentais abordadas no capítulo: o Imperium e o Naturrecht, o direito natural. Como foi que a humanidade saltou desse mundo de direitos misturados com religião e privilégios feudais para os grandes códigos modernos e laicos que a gente conhece hoje? Lendo as páginas 481 a 501, Weber aponta que uma das grandes forças motrizes para limpar esse terreno foi o império. O poder de império. Isso. A autoridade de comando e punição dos príncipes, dos reis e governantes absolutistas. O rei olha para o seu território e percebe que governar daquele jeito pulverizado é um pesadelo. É um caos logístico. Imagine um monarca tentando unificar um país, mas cada cidadezinha, cada feudo, tem uma regra diferente baseada em um costume medieval ou na vontade de um barão local. O monarca precisava administrar territórios vastos, criar exércitos e arrecadar impostos de forma contínua. E a diversidade de leis era um obstáculo. Um obstáculo enorme. Então, o príncipe usou seu imperium para racionalizar, codificar e unificar o direito. O objetivo inicial não era necessariamente dar liberdade ao povo, mas consolidar o próprio poder.
centralizar o monopólio da justiça e administrar a máquina burocrática de forma eficiente. Mas o príncipe não agiu sozinho no teatro da história. Ele teve a ajuda intelectual de uma ideia explosiva, o direito natural. O famoso naturrest. Weber dedica páginas brilhantes ao papel revolucionário do direito natural. Foi uma verdadeira ruptura. É fascinante porque, até então, se alguém perguntasse por que uma lei existia, a resposta seria que era a tradição dos antepassados ou porque foi revelado por Deus. O direito natural chega focado puramente na razão. Ele serviu como a grande arma ideológica, quase uma bazuca intelectual para destruir os privilégios acumulados pela nobreza feudal. A burguesia ascendente passou a argumentar que existem direitos que nascem da própria natureza racional humana, independentes da vontade de um rei ou de um dogma. O direito natural justificava que todos, pela força da razão universal, possuíam direitos subjetivos fundamentais. Como o direito de firmar contratos e de ter propriedade. Foi a força que quebrou as correntes da Idade Média. E essa aliança entre o príncipe buscando centralização através do Imperium e as classes em ascensão usando o Naturrecht para exigir liberdade econômica pavimenta a estrada para a modernidade jurídica. E aí nós chegamos à grande sacada weberiana, o momento em que tudo o que discutimos até agora colide com a ascensão do capitalismo moderno. E esse é o trecho das páginas 502 a 510 que exige bastante atenção. Vamos recapitular a rivalidade que mencionamos antes. Europa continental versus Inglaterra. De um lado, tínhamos o sistema da Europa continental super lógico, racional, uma pirâmide formal de conceitos perfeitos criados por professores. Do outro lado, o sistema inglês da Common Law, desenhado por advogados em guildas, focado na prática e cheio de remendos empíricos. A lógica comum diria que o capitalismo escolheu um lado óbvio. Diria o seguinte: bom, se o capitalismo é a quintessência do cálculo racional e da contabilidade, ele obviamente exigiu o sistema acadêmico continental perfeitinho para decolar, certo? Mas é aí que Weber nos surpreende. E como surpreende? Ele constata que o capitalismo moderno decolou e prosperou incrivelmente bem tanto na Europa continental quanto na Inglaterra. Na verdade, a Revolução Industrial explodiu primeiro justamente na Inglaterra empírica. Então, o que tudo isso significa para a nossa economia? Isso derruba a tese de que o mercado exige perfeição filosófica ou uma simetria lógica impecável. O que Weber revela é que o oxigênio do capitalismo não é a beleza acadêmica do direito. O que o capitalismo exige de forma inegociável é a previsibilidade calculável. Previsibilidade, a palavra-chave. O mercado não se importa se a lei foi criada deduzindo um axioma romano ou se foi criada porque um juiz inglês decidiu algo parecido há 100 anos. O mercado só quer saber de uma coisa. Se o dinheiro for investido hoje e a outra parte quebrar o contrato, é possível prever como o tribunal vai agir amanhã. É a garantia do futuro. Se o empresário têxtil em Manchester sabia empiricamente que ao assinar um contrato, os tribunais britânicos iriam honrar aquele acordo com base na tradição da guilda, isso bastava. O sistema inglês podia parecer uma colcha de retalhos caótica para um professor alemão em Berlim. Mas para o empresário era seguro. Oferecia a garantia testada de que as regras do jogo eram seguras. Um contrato precisa valer amanhã exatamente o que ele vale hoje. Se um monarca pode acordar de mau humor e anular as dívidas por capricho, não tem como calcular risco. E sem cálculo de risco, não há crédito, não há planejamento de longo prazo. E é vital frisar, para fazer justiça à complexidade do texto base, que algumas interpretações históricas posteriores debatem as ambiguidades do desenvolvimento da Common Law em contraste com o direito continental. Mas a visão central de Weber ali no capítulo 7 é clara. Ambas as estruturas conseguiram entregar o que importava para a economia emergente. Ambas neutralizaram o arbítrio imprevisível dos reis patrimonialistas E extirparam as decisões jurídicas baseadas puramente em emoções, no carisma místico ou em revelações insondáveis. O direito se desencantou e se tornou uma ferramenta técnica. a famosa infraestrutura invisível da economia moderna. Chegando à reta final desta densa imersão na sociologia do direito weberiana,
é essencial destilar os 3 grandes aprendizados, aqueles pontos para guardar após ler essas páginas. O primeiro aprendizado é bem claro. O direito definitivamente não é um fenômeno natural que cai do céu. Ele é uma tecnologia social profundamente moldada por quem a pratica e ensina. Os Recht Honoratiorem. Seja o professor universitário na Alemanha ou advogado prático em Londres, a mentalidade desses profissionais define a sociedade. E o segundo ponto aborda a constante evolução. A racionalização do direito vive em uma tensão eterna. De um lado, a lógica formal buscando um sistema matemático fechado, do outro, as exigências materiais pressionando o direito com demandas éticas, de justiça social ou preceitos religiosos. A lei nunca escapa totalmente desse cabo de guerra. E o terceiro ponto é a grande sacada sobre o capitalismo. A aliança estrutural entre o Estado moderno e o capitalismo não exige um sistema filosófico imaculado. Ela é fundamentada na necessidade absoluta de previsibilidade calculável. O mercado precisa saber que as regras são estáveis e que as obrigações serão cumpridas através do monopólio da força do Estado. Perfeito. E se tentarmos conectar toda essa grandiosa teoria macrosociológica com a vida real de quem nos ouve agora, fica a pergunta: por que se importar com essa longa evolução histórica de Weber? Porque afeta o nosso dia a dia. Literalmente, cada interação econômica moderna depende disso. Cada contrato de financiamento imobiliário no banco, cada relação formal de trabalho, cada termo de uso longo que a gente clica em aceitar no aplicativo de celular, carrega o DNA dessa luta histórica. Foi uma luta por previsibilidade e pelas fronteiras claras entre o poder do governante e os direitos subjetivos do indivíduo. A nossa rotina mais banal é governada pelas conclusões que acabamos de desempacotar. E sem compreender a racionalização formal do direito abordada neste capítulo 7, seria absolutamente impossível entender a força da burocracia, que é o coração de todo o pensamento weberiano. É impressionante a atualidade disso. Demais. Ver conceitos de mais de um século atrás explicando o esqueleto da nossa sociedade contemporânea com tanta exatidão é incrível. Mas isso nos leva a um pensamento provocativo final, algo para levar para o travesseiro após esta imersão. Qual seria a provocação? À medida que o direito se torna um aparato técnico cada vez mais hiperracional, com regulamentações sobre regulamentações, quase impenetrável para as pessoas leigas, será que a sociedade moderna não está sendo forçada a se submeter a um sistema que ela sequer consegue mais compreender de forma autônoma? Uma reflexão pesada. Quando o linguajar jurídico vira uma muralha de complexidade formal, onde fica a substância da justiça? Corremos o risco de a lei virar apenas um cálculo técnico inacessível, dominado por um novo e pequeno grupo de notáveis. Essa reflexão não só é pertinente hoje, como nos deixa com perguntas cruciais para a continuidade da obra. Se a lei se tornou algo tão frio e técnico, por que as massas continuam a obedecer tão passivamente àqueles que detêm o poder do Estado? É o grande mistério. Se o carisma místico dos profetas e a tradição dos reis foram substituídos pelo regulamento burocrático, de onde emana a força que faz milhões de pessoas aceitarem a autoridade de um pedaço de papel carimbado? E essa grande pergunta deixada no ar abre perfeitamente o terreno para a próxima etapa da nossa jornada. Na nossa próxima imersão, vamos cruzar a ponte que o direito construiu e explorar as formas de dominação e autoridade, o famoso conceito de Herrschaft, que nos aguarda no capítulo 8. Como as pessoas justificam a obediência? É isso que vamos descobrir. Fica aqui o nosso convite para continuarem desbravando essas ideias fascinantes conosco. Até a próxima!